Paz, nós estamos começando o podcast Coisas de Mulher. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre depressão pós-parto, vou compartilhar a minha história. Esse é o tema, depressão pós-parto. Aqui vai estar comigo meu marido. Oi, amor, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigado. Meu marido, Thiago Borba. Nós somos casados há 12 anos, vai fazer 13 agora, o mês que vem. Não é isso? Não. Tá errado? Tá. Então 11 vai fazer meu Deus! Ó, eu que errei. Mulherada, tá vendo? Não é toda mulher que sabe todo não. Pronto, nós vamos fazer 12 anos de casado. Temos 13 anos de relacionamento aí, um pouco mais do namoro. Ok. Então vamos lá. E somos pais do Samuel, Ana Júlia. Dá as boas-vindas, amor. Olá, pessoal, tudo bem? Graça e paz. Muito obrigado por estar me recebendo aqui. Vai ser um tempo bem legal. Tem muita história boa para contar e tem aqui também uma palavra de sabedoria de alguém que conhece do tema para nos ajudar também. Isso mesmo. Vou apresentar aqui Kivânia. Muito obrigada, Kivânia. Kivânia vai estar aqui com a gente. Ela é psicóloga. Ela também é líder do Centro de Cura aqui na sede. E eu tenho certeza que ela vai nos ajudar e vai abençoar o seu coração também. Obrigada, Kivânia. Tudo bom? Tudo bem, Juliana. Eu que agradeço esse convite tão especial para estar aqui com você e com o pastor Tiago. E eu acredito que vai ser um momento muito bom e a gente vai poder acrescentar na vida das pessoas. Amém. Então, pessoal, meninas, me ajudem aí. Se você não é inscrita aqui no canal, Sede Verbo da Vida, se inscreve, aciona o sininho, já deixa o like, compartilha, que a gente vai ter aí um tempo tão precioso e eu tenho certeza que o Senhor vai alcançar a sua vida através desse podcast. Bom, eu tive a oportunidade, de ministrar já 3 vezes sobre o que eu vivi no pós-parto agora da Ana Júlia. Ana Júlia tá com 5 meses, vai fazer 6 agora. E aí eu contei a minha versão. Mas as pessoas me perguntavam, e como foi para o pastor? Eu queria ouvir a história do lado do pastor. Então, o Thiago vai contar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, como foi aí a história do nascimento da Ana Júlia para você. Uhum. A versão do homem é e mais resumida. E a versão resumida, né? Eu falei, amor, coloque todo o seu conteúdo objetivo para fora. Ela gasta 50 minutos para contar, eu vou tentar gastar 10. Vamos ver aqui. Bom, desde, acho que em 2020, na pandemia, no segundo semestre, acredito, foi o segundo semestre que Juliana chegou a ter Covid, algumas pessoas lá em casa, menos eu fui o único que não apresentei nenhum sintoma. Foi eu, teu pai, tua mãe, até Samuel, aí Perilho, todo mundo que a gente da família assim próximo. Isso aí. Então um monte de gente teve sintoma, teve Covid, fez exames. Eu cheguei a fazer exames porque eles tinham comprovado positivo, mas nos meus exames não deram nada. Isso em 2020 ainda, no primeiro ano da pandemia. Então, passou 2020, 2021, eu deixei para ter Covid na semana que a bebê ia nascer. E eu falava assim pra ele, quando entrou, em janeiro, eu falava, Thiago, você se liga, hein? Porque a gente convivendo com muita gente, abraçando, apertando. Normal, na vida normal, a gente indo pra igreja, tudo direitinho. A gente tinha os cuidados básicos, todo mundo, higienizando as mãos, tal, nos lugares que eram necessários. Normalmente a gente viajou, tudo mais, Não é assim. Mas até ali eu não tinha pego, Então, tudo bem, tranquilo. Só que aí no domingo, o parto estava marcado para uma quinta-feira. No domingo eu cheguei da igreja e já de noite eu comecei a me sentir um pouquinho mais mole, E aí quando aferiu a temperatura, eu tava com febre. Eita. Botei ele pro quarto do Samuel. Corri dormir já no outro quarto. No outro dia fiz o exame e aí deu outra. Positivo, Tive um pouquinho de febre até a tarde do outro dia, mas foram os únicos sintomas que eu tive. Mas como tinha dado positivo, fiquei isolado em casa, Juliana estava para ter bebê, então não podia ter contato com ela. E aí foi aquele corre-corre, para tomar as decisões, porque agora a gente estava com o parto marcado para quinta-feira. A princípio eu iria com ela para o hospital, iria entrar na sala de parto, Eu não tenho problema com isso. No parto de Samuel eu estava com ela lá na sala, E acompanhar ela
todo esse período, mas graças a Deus minha sogra também estava para chegar naqueles dias ali para dar uma assistência em casa, mas a assistência dela se estendeu para o hospital nesse caso aí. Ela chegou Né? no dia. Então, tivemos ainda algumas conversas para saber se iria ou não adiar o parto, né? Mas pelas necessidades que a gente teve, pelas algumas dificuldades que Juliana passou desde um mês antes, e a partir de janeiro, isso era já no finalzinho de fevereiro. Então, desde janeiro, ela teve uma infecção urinária, uma ameaça de parto prematuro, né? Estava de repouso, alterações na pressão. Então, tudo isso fez a médica indicar que a gente fizesse o parto naquele dia ali. Até porque estava para começar o período de carnaval. E foi indicado também que a gente não deixasse para o meio do feriado, porque a equipe médica diminui, né? A equipe de enfermeiros, tudo no hospital seria um pouco mais difícil. Então, a gente achou melhor fazer naquele dia. Então, levando tudo isso em consideração, mesmo com Covid, eu disse, Juliana, a gente já decidiu, a gente teve outros fatores que levaram a gente a decidir por essa data, então a gente não vai mudar, não. Vamos orar, vamos crer que vai dar certo e vamos embora. E aí, ela... eu vou fazer um comentário. No meu parto do Samuel, ele entrou e ele tirou foto dele com o Samuel. Eu não tenho a foto na sala de parto com o Samuel. Ele tem! Não podia tirar foto na sala de parto. Eu tirei foto quando eu saí e eles me entregaram lá fora. Mas na enfim, sala de parto não podia. Dentro, né? Na sala de parto não podia. O pediatra pegou o Samuel, foi lá em Bauru, né? Foi em Bauru, ele tirou foto dele com o nenê. Quando ele foi me mostrar o nenê, eu vi e tal, mas eu não tenho foto do Samuel na sala de parto logo que chegou. Tenho depois no quarto. Sim. Aí eu falei, eu vou contratar uma fotógrafa, eu vou fazer foto do parto, porque você vai estar comigo. Aí não tá. Pronto, deu certo não. Foram muitos planos que tiveram que ser de última hora. Recalculando a rota, né? E assim, não de qualquer jeito. Tava eu doente, ela com a barrigão daquele jeito, né? Então, foram decisões que a gente teve que tomar debaixo de pressão mesmo, mas foram as decisões acertadas. Hoje a gente vê dessa forma. E aí Juliana foi para o hospital. Na véspera, Samuel ainda chegou a ter um pouquinho de febre, né? Mas também não foi nada demais, apenas alguma coisinha na garganta, alguma coisa assim. Mas maior. Na hora vem, né? Será que ele tá com Covid também? Será que não sei o quê? Aí Juliana não sabia se ia, se ficava por causa dele. Mas a gente orou, né? Tivemos um suporte muito bom dos meus pais, da mãe dela que estava aqui. E aí isso ajudou a gente naquele momento. Só que ela foi pro hospital e eu fiquei em casa, né? Isso foi na quinta-feira de madrugada. Ela saiu... na quarta de madrugada, porque a neném nasceu nas primeiras horas da quinta. Então, na quinta de madrugada, na parte de 2 da manhã, você foi pro hospital. Mais ou menos, acho que era para você chegar lá. Ela ia nascer às 5 horas. Às 5 horas. Então, eu acho precisava que chegar eu 1 ou acordei 2 horas antes. O teu pai chegou, foi isso. Então, tudo na quinta de madrugada, chegou bem cedinho no hospital. Eu fiquei em casa, né? Ainda me despedi dela de madrugada ali, acordei rapidinho, abri a porta, né? Deu um tchauzinho ali da porta. E voltei a dormir. E fiquei ali, né, esperando alguma notícia. E quando foi de manhã cedinho, acordei, comecei a olhar as notícias e aí foi chegando para mim devagarinho, né? Ninguém contou tudo de uma vez, né? Primeiro, eu não sabia. Nasceu, deu tudo certo, a bebê tava bem. A foto da neném. A foto da neném chegando, tudo. E minha sogra estava lá, até porque nem elas ficaram sabendo tudo de uma vez. É verdade. Né? Tudo foi acontecendo, os médicos sendo surpreendidos com algumas coisas, né? Na hora da cesariana ali, a placenta ficou colada, né? E aí teve uma certa dificuldade ali, foi uma cirurgia bem delicada. Além disso, a pressão ficou bem alterada durante a cirurgia. Então, tudo isso foi acontecendo, os médicos tiveram que tomar decisão ali, a minha sogra estava lá, mas
naquele primeiro momento, mais atenta ao bebê do que... Não, minha mãe não soube. Minha mãe, aconteceu assim, eu até tenho as fotos, né, com ela. A Ana Júlia nasceu, eles me deram a Ana Júlia, o pediatra começou a fazer os procedimentos. Aí ele pega a nenê, embrulha, aí entrega pra minha mãe. Aí minha mãe tira a foto comigo. Aí ele põe a mão no ombro da minha mãe e fala, vamos, vovó. E minha mãe sai. Minha mãe falou que naquele momento ela nem imaginava também, Sim. depois que teve notícia. Ela falou que a única coisa que assim, chamou a atenção dela, que quando ela tava saindo, ela viu muito sangue, né? Mas ela também nunca tinha participado de um parto, mas ela falou que ficou com aquilo. Nossa, quanto sangue. Mas tá tudo bem, foi-se embora. Aí depois também é que ela descobriu que ela saiu numa hora estratégica, Sim. que o médico tirou ela. Se você quiser saber a parte detalhada do hospital, você procura as ministrações de Juliana depois aí. Mas eu não tinha contado Né? não, vai. Mas a resposta que eu tive lá de casa foram notícias chegando pouco a pouco. Né? Não, primeiro nasceu, tá tudo bem, olha a foto. Daqui a pouco, não, Juliana não tá, não passou tão bem, tá, vai precisar ir pra UTI. Não é porque, não, a pressão tá alta. E, a princípio, você não entende a gravidade ou a seriedade das notícias, né? verdade. Você vai recebendo grão a grão e é difícil você medir ali ou aferir o nível de seriedade que a coisa tá. Né? E conversando com a minha sogra depois no telefone, ela mesma não estava tão esclarecida da situação toda ainda. Né? Então a gente foi percebendo as notícias, tudo, até que me falaram que ela estava na UTI, que a pressão tinha dado um problema muito grande, mas depois de algumas horas eu consegui falar com ela no telefone mesmo assim, né? E ela falou um pouco, né? Naquele primeiro dia ainda estava tudo ainda meio nevoado, né? Não tão claro pra gente se o nível de gravidade que a coisa estava acontecendo. Mas eu estava em casa, estava fazendo exame todo dia de manhã, né? Nossa. Esperando que desse algum negativo para poder eu ir para o hospital. Ainda passei acho que uns 10 dias fazendo exames ali, desde a segunda-feira até alguns dias depois que nasceu, para tentar ir lá no hospital e dar alguma assistência lá, mas no final das contas não consegui. Eu fiquei acho que 4 ou 5 dias, foram quantos dias na UTI? No hospital, 4 dias? 4 a 5, né? No 5º dia você saiu, recebeu alta e só 5 dias depois é que eu conheci Ana Júlia. E só pegou ela com 10 dias. E só peguei ela alguns dias depois, porque o indicado era que se esperasse pelo menos 10 a 15 dias sem sintoma nenhum para poder estar liberado, independente do resultado dos exames. Então a gente teve esses cuidados, ela era recém-nascida, não só recém-nascida, mas tinha esse status de prematura, né, ainda, então muito cuidado a gente tava. Mas naqueles dias de hospital foi bem delicado, porque foram chegando as informações, né? Não, Juliana foi para UTI, continua na UTI, tá tendo problema de sódio, teve problema na pressão, né? E eu fui conversando com ela, e no segundo dia, eu lembro que, acho que no segundo dia ou no terceiro, teve um dia que ela me falou que tinha sido um dia muito bom, que estava melhorando, que teve alguns bons resultados, mas de repente no dia seguinte parece que a coisa virou, né? Muita coisa, ela conta no testemunho, né? Dificuldade para ir no banheiro, tendo tontura, desmaios, fora uma pressão muito grande para dormir, né? Foi o que eu consegui perceber mais à distância, né? Como ela estava na UTI, precisavam trazer a bebê de vez em quando para amamentar. Quando não era bebê, era um enfermeiro vindo para fazer algum exame de sangue, para dar algum remédio. Então, constantemente, tinha alguém entrando no quarto para necessitar dela para alguma coisa. E isso de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o tempo todo. Então, ela não conseguiu ter horas de descanso seguidas, assim, de sono, né? E 1 dia, 2 dias, mas depois de 3, 4 dias com privação de sono, eu atribuo hoje isso a um dos maiores... Um gatilho. Um gatilho mesmo para o que aconteceu. Ela ficou praticamente 5 dias sem dormir. Sem dormir, e não porque ela não conseguia dormir por ela mesma, mas porque a situação não permitia. Né? Exames, bebê amamentando, então
sempre tinha alguma coisa para interromper um sono mais profundo ali. E quando ela chegou em casa, foi a primeira coisa que eu percebi. A Juliana estava fora do normal, assim. Ela estava desorientada, né? E assim, eu já tinha lido e visto alguns documentários de pessoas que passam por privação de sono, então a pessoa fica meio desorientada mesmo, fora da casinha, como o pessoal diz. Amor? E mandei, eu toco. Conta. Ela olhava pra mim, os olhos bugalhados assim, né? Nossa. Não, que minha mãe falou que ela ficava olhando um pra cara do outro, porque eu pedi pra você tocar, né? Eu, confessa a palavra, eu gritando com ele. O pessoal tira onda depois das pregações por causa disso, né? Eles confessam a palavra. Ela olhava pra mim, eu não tô conseguindo, você precisa confessar a palavra, confessa a palavra, confessa a palavra. Ela, você pode tocar, pega o violão. Aí eu percebia, ele e minha mãe se olhando, né? Aí eu ficava pensando assim, passava na cabeça, eu acho que eles devem achar que eu tô muito doida, mas eu tô precisando. A gente tava vendo ali ela bem descompensada, né? Ela não tava conseguindo se acalmar, tava agitada, né? E eu comecei a perceber mesmo que tava meio fora do controle dos pensamentos dela. Ela não conseguia organizar os pensamentos, tava fora a pressão que ainda estava passando por algumas situações e a própria bebê, né, teve dificuldade na amamentação também, nos primeiros dias principalmente foi bem complicado, né, até que a gente achou melhor mesmo não dar avanço, não avançar com a amamentação e partir para o leite do complemento mesmo, né, mas tudo isso foi bem complicado, Aí eu acredito que uns 10 dias que foram bem intensos mesmo. Essa primeira semana, primeiros 10 dias depois do hospital. Eu voltar pra casa, né? Então, assim, os primeiros 15 dias total, eu acho né? Que foi então, crucial, assim. Foram bem intensos, porque a gente via isso aí, né? Era uma pressão dentro de casa. Eu não vou dizer a você que eu fiquei preocupado, não, porque não foi a primeira pressão que a gente passou. Né, a gente já viveu alguns momentos bem complicados, né, sobre a primeira gravidez dela, que perdeu o bebê, né, tivemos no próprio ano que Samuel nasceu, aquele ano de nascimento dele foi um ano de muita pressão pra gente também, por outros motivos diversos, né, mas a gente já tinha passado pressões e já não era a primeira vez que a gente se via num momento de dificuldade como esse, de pressões internas. Então, por mais que eram situações diferentes, a gente já sabia mais ou menos o que fazer, né? Desde a primeira, quando a gente perdeu o primeiro bebê, né? Uma coisa que me chamou muita atenção na época foi que eu gosto de dizer, né? Uma coisa no meio da dificuldade, você ter que estar procurando a palavra para aprender a palavra, para entender e saber o que tem que fazer naquele momento. Mas é tão bom quando você está no meio do problema, mas você já conhece a palavra. Isso. Você já sabe o que fazer. Você não tem que estar procurando, você sabe o que tem que fazer. Você só tem que agora acalmar suas emoções, acalmar a cabeça para conseguir praticar o que você sabe. Mas é bom você já ter esse conhecimento antes do problema chegar, antes das dificuldades chegar. Construído antes da chuva, né? Exatamente. Né? Então, quando se levantou essa situação, eu estava meio como que Davi, né? Não, a gente já matou um leão, já matou um urso. O gigante pode ser diferente, mas vai dar certo nele também. Não sei como ainda não, mas vai dar certo. Eu falava pra ele, amor, eu tô quebrada. Porque era assim que eu me sentia, né? Eu falava assim, amor, eu tô quebrada. Ele falava assim, mas você vai superar. Aí eu ficava pensando, isso era bom. Mas eu falava assim, esse homem acredita mesmo em mim, sabe? Aí ele falava, um pouquinho melhor a cada dia, né? Mas, fala aí. Não, eu vi duas coisas, né? Juliana, ela gosta, ela tem uma natureza bem acelerada. Então ela não gosta assim de ter que ter paciência em alguns processos. Então eu tentei trazer esse cuidado para ela. Amor, não vai ser do dia para noite. Não vai ser rápido. Não vai, você não vai acordar boa de uma hora para outra, não. Você não pode criar esse tipo de expectativa, porque se você criar essa expectativa, você vai ficar frustrada todo dia.
Então, alimenta a expectativa certa. Nós vamos sair disso, mas vai ser um pouquinho melhor de cada vez. Todo dia a gente vai melhorando um pouco, melhorando um pouco. Daqui a pouco a gente vai olhar para trás e vai ver, rapaz, olha o tanto que a gente avançou. Mas é um pouco de cada vez, né? E a segunda coisa que eu botei na cabeça, eu tenho que dar um jeito de fazer ela dormir. Né? Se eu botar essa mulher para dormir, a coisa vai dar certo. Eu tenho que dar um jeito. Então, nos primeiros dias, minha sogra estava lá. Meu sogro chegou depois, eles nos ajudaram muito nisso aí também, ficavam com a Ana Júlia até quase meia-noite. E tua mãe e o teu pai com Samuel? E Samuel na casa dos meus pais, né, para dar mesmo um alívio. E ficavam com a Ana Júlia, eles até meia-noite mais ou menos, depois levavam pro quarto, mas tava nesse processo, né? Aí, só que depois de alguns dias, acho que depois de 5, 6 dias... Quando eles já tava mais acalmado. Isso, eles precisaram ir embora, né? Aí... Amor, peraí. Tá. Ajuda aí na linha do tempo. Meu pai, minha mãe ficou esse primeiro tempo mais crítico aí, dos primeiros 15, 20 dias, foi só a minha mãe. Meu pai chegou, aí também tava cooperando, né? Então, assim, eles ficavam bastante com a Ana Júlia e o Thiago ficava comigo, me botava pra dormir, né? Até tinha um calendário pra ele. Aí meu pai e minha mãe tava lá, ele falou de um final de semana. Ele falou, amor, você acha que dá pra eu ir? Eu falei, não, porque eu preciso de você pra dormir. Porque ele ficava confessando a palavra mesmo, cantava. Às vezes, eu parecia criança. Às vezes eu tinha que dormir de mão dada com ele, né? Então, assim, aí depois disso... É porque a Ana Júlia nasceu uns 20 dias antes do que estava programado. Meu pai ia chegar para um nascimento. Então, eu tinha um calendário de abertura de escola de ministros, né, para fazer antes da Mudou tudo. Antes do parto, né? E aí a gente teve que mudar em menos de um mês tudo isso aí, né? Passagem dos pais dela, tudo isso aí teve que se alterar. Minha mãe foi embora depois de 40 dias. Isso. Então, os pais dela ficavam com a Ana Júlia até 11h30, meia-noite mais ou menos, e depois levavam pro quarto. E aí, nos primeiros dias, eu botei isso na cabeça. Eu preciso dar um jeito de Juliana dormir. Então, eu botava ela pra descansar lá. Quando eles chegavam com a Ana Júlia, eu saía com ela. E nessa primeira semana, eu dormi no sofá. A madrugada toda. Eu levava ela, botava ela no carrinho do meu lado, deitava no sofá, porque eu não queria que ela acordasse e acordasse Juliana. Uhum. Se Juliana adormecesse qualquer momento, aquilo era precioso demais pra gente. Então, eu passava a madrugada com ela ali na sala, dormindo no sofá. Ela acordava, eu dava a mamadeira pra ela e ia cuidando até de manhã cedo, quando a mãe dela acordava de novo e reassumia. Né? Então, eu tive que traçar algumas metas assim, né, que eu acredito que ajudou mais a compensar, porque de fato, a privação de sono foi um motivo muito forte para tudo, sabe? O clima de UTI, as dificuldades que ela teve lá, rapaz, complicou muita coisa e acelerou um processo emocional que já estava acontecendo. Eu acho, assim, né, agora até que Vânia pode comentar um pouco, né, esses gatilhos, né, eu acho que eu tava, assim, desde janeiro, recalculando muitas rotas. Então, assim, eu tive que recalcular a questão do parto, né, eu nunca imaginei que ia ter uma nenê que ia nascer prematura. Sim. Porque o Samuel nasceu 40 semanas, né? Então, eu tive que recalcular isso. Recalcular o Thiago não ir para o parto, né? A questão da dificuldade de amamentar, eu tive dificuldade também com Samuel. Mas eu pude tomar medicação que me ajudava. Por causa da pré-eclâmpsia, no final das contas, eu tive um diagnóstico de pré-eclâmpsia grave. Eu não podia tomar nada. Então, eu tive ajuda de consultora de amamentação, tudo. Enfim, é outra história, né? Mas, assim, pra mim também foi muito frustrante ter que pensar em não amamentar, né? Eu me sentia culpada. Falava assim, meu Deus, eu nem tinha nunca nem falado disso, né? Mas falava assim, eu queria fazer por ela o que eu fiz por Samuel, Sim. né? Então, assim, e eu tava me esforçando, mas eu não tava dando conta, né? Então, assim, foi tudo muito difícil. E eu acredito que a questão da privação de sono, né, foi assim... Potencializou Multiplica tudo. Muito. Aí tem a questão hormonal, tem tudo isso, né? Eu sei que eu saí muito doida do hospital. E
eu já saí de lá com um diagnóstico de depressão pós-parto. E assim, eu conversando com uma outra amiga psicóloga até, né? Eu falando da condição que eu tava. Ela falou, Juliana, você entrou num quadro de depressão profundo, rápido. Porque geralmente nem é tão rápido pra... Isso. Eu entrei num buraco tão profundo porque eu já tava com dificuldade cognitiva. Eu eu olhava no espelho, eu não me reconhecia. Sabia que era frustrante, eu olhava, às vezes eu parava, eu ficava olhando, me encarando no espelho, que eu falava, cadê eu? Né? Então, assim, isso é um quadro de depressão grave, né? Mas eu vi, assim, como eu tive apoio e como a palavra de Deus me tirou desse lugar e num tempo recorde, né? Porque foi tudo muito doido. Mas eu sei que tem muitas mulheres que sofrem, né? Sobre depressão pós-parto. Se você, assim, pudesse falar um pouco como profissional, né? Mesmo, isso. O que é, afinal de contas, depressão pós-parto? Porque às vezes as pessoas também confundem com o puerpério, né? Isso. Porque já é, assim, o próprio puerpério, ele é difícil. Mas a depressão é outra coisa, né? Exatamente. E assim, Juliana, a gente tem que entender também que existe o baby blue. O Eu não baby sei blue se também. vocês já ouviram Conheço, falar, sim. né? Que a gente traz como se fosse ali os primeiros dias, até 15 dias, 20 dias, que há realmente toda essa descompensação hormonal, né? Então, esses sintomas, eles são comuns nesse período, né? Sim. É esperado que aconteça. Então, essa questão da dificuldade do sono, o choro fácil, né? A questão de não conseguir dar conta da rotina, Sim. né? Muitas vezes o desinteresse, né? Não ter o delicado da questão da depressão pós-parto é porque a mulher ela vem com essa expectativa de que vai ser um momento mágico, que vai ser um momento lindo. E é um momento de né? muito esforço. Exatamente. E de repente ela se depara com esses sintomas. E por isso essa questão desse sentimento de culpa, né? Porque a mulher ela passa a entender que ela é como se ela não se preparou o suficiente para aquele momento. Sim. Né? Então ela se culpa porque ela acha que ela fez algo de errado. Ela está passando por aqueles sintomas, ela está com aquela tristeza, ela está com aquele desinteresse, ela está com aquela irritabilidade, porque ela não se preparou, porque ela é fraca, porque ela não gerou fé suficiente para aquele momento. Mas, na realidade, a gente vai ver que a depressão pós-parto, ela é uma doença. E toda doença tem os seus sintomas. O delicado é porque quando a gente fala de uma doença física, as pessoas elas conseguem compreender isso, validar de uma forma melhor. Porque a pessoa está vendo, porque o exame mostra, porque dá para você tocar. Então, as pessoas conseguem compreender. Mas a partir do momento que é uma doença que mexe com as emoções, né, que traz essa confusão mental, É verdade. as pessoas têm a dificuldade de entender isso como uma doença. Né? E o delicado da depressão pós-parto está exatamente nisso, porque a própria mulher ela não entende, ela acha que aquilo ali é uma fraqueza espiritual, ela acha que ela foi responsável para que aquilo acontecesse, que ela deveria ter evitado de alguma forma, e agora ela está naquela situação, né, precisando de ajuda, né, precisando se entender o que está acontecendo, que é um dos pontos mais delicados. Quando eu converso com mulheres que elas estão passando por um quadro de depressão, Juliana, a maior angústia é porque elas se desconhecem. Sim. Então é como você vem sendo aquela mulher que está planejando, aquela mulher que está executando, aquela mulher que está suportando o estresse, aquela mulher que está dando conta, né, dos desafios, e de repente você se encontra dentro, né, de um quadro que agora você não consegue planejar, você não consegue raciocinar, você não consegue dormir. E assim, é limitador, né? Eu li sim, bastante, até para entender a diferença entre o baby blues e a depressão. O baby blues, ele passa naturalmente, porque é uma reorganização hormonal. Exato. Então, assim, tem muitas mulheres que passam e até falam, eu tive depressão pós-parto, mas se foi nesse período, né? Não foi baby blues. Exatamente. Né? A depressão, ela acaba sendo prolongada, né? Isso. Essa desordem, essa incapacitação, Isso. né? A desesperança, a tristeza, né? Então, assim, é isso também que às vezes as pessoas não entendem, né? Por exemplo, eu aprendi que dependendo de como a pessoa tá no estágio de depressão, você fala pra ela assim, olha, leia
confesse. Às vezes ela não vai conseguir, né? Então, assim, eu não conseguia nem orar, nem confessar. Eu falava pro Tiago, né? Eu falava, Tiago, confessa a palavra. Eu falo assim, era tanta coisa terrível, né? Que aparecia na minha mente, né? Que os pensamentos eram perturbadores, Isso. né? Então, assim, eu nunca pensei em suicídio, não. Mas eu, pelo contrário, me vinha um medo de morrer. Porque eu falava assim, quem vai criar essas crianças, né? Meu Deus, o Thiago vai casar de novo com quem? Será que ele vai... Eu não quero que ele case de novo. Mas assim, aquela coisa assim, me perturbava, né? Eu também me sentia assim, meu Deus, onde eu fui me meter? Porque assim, eu sonhei com a Ana Júlia. Eu criei pra ela chegar. Eu queria ter um casal de filhos, né, amor? E assim, aí eu falava assim, meu Deus, tava tudo bem, o Thiago e o Samuel, né? E eu inventei isso, eu destruí a minha casa, né? Porque agora ela nasceu, mas eu tô quebrada, né? E assim, o diabo me dizia, né, muitas vezes assim, exatamente isso, porque a gente sabe como receber cura física, né? E o diabo me dizia isso, você sabe como receber cura, então seu corpo vai ficar bem. Mas você tá doida. Eu te deixei doida, eu te quebrei por dentro, né? E quando eu entendi que depressão era uma doença, eu falei: "Ah, Satanás, eu sei como lidar isso aqui", né? Como isso, quando isso me veio à consciência, né? Porque eu pensava em depressão mesmo como uma coisa muito abstrata, né? Como se fosse uma coisa só de emoções, e isso fica volátil, é difícil de você lidar com isso, né? Isso. E na realidade, a depressão ela é uma combinação de vários fatores, né, Juliana? Às vezes as pessoas elas pensam assim que depressão é somente você sentir sentimentos difíceis, Sim. né? Então é uma tristeza, né, profunda, é uma irritabilidade, é um desânimo, né, é um desinteresse. Mas na realidade, a depressão ela acontece quando há essa combinação biológica, né, hormonal, psicológica, ambiental, né? Então veja que antes de tudo isso acontecer, antes de fato da depressão ela acontecer ali com você, olha quantas coisas você passou antes, né? E antes de ir pra maternidade, eu já tava assim, meio chorona. Eu lembro que eu fui pra a consulta com o pediatra, né, amor? Eu chorei com o pediatra, né, que ia da sala. Até entrei no carro, tava chorando. E assim, eu nem sou assim, muito emotiva, sabe? Aí o Thiago olhou pra mim, ele falou: "Amor, por que você tá chorando?" E eu falei pra ele: "Eu nem sei, eu tô meio frustrada de ter que, né?" Você percebeu, assim, eu já tava mais sensível, né? Isso. Então olha que não é uma coisa que acontece do dia para a noite, Sim. né? Mas é algo que vem se somando e olha como é importante você entender o que antecede um quadro de depressão, porque você pode intervir, né, a partir daquele momento, não esperar que isso vai passar. Né? Como o pastor Tiago ele pontuou perfeitamente o fato de que não, hoje eu tô assim, mas amanhã eu tô melhor. E de repente você chega no outro dia e você não se vê melhor, né? Então, olha como é importante para as mulheres que estão nos acompanhando, né? Elas começarem a identificar esses sintomas e entenderem que emoções, elas podem adoecer. O emocional pode adoecer tanto quanto o físico. E que é importantíssimo que elas possam entender que isso não é frescura, isso não é falta de Deus e que elas possam buscar o auxílio, né? a ajuda, Juliana. Então, imagine esse processo todo que você passou sem esse suporte. Né? Como teria sido tão mais difícil. Então, é necessário que as mulheres elas possam identificar que a tristeza, ela não é uma coisa maléfica, entende? Você vê que a própria palavra de Deus até traz, né, que há uma tristeza segundo Deus que opera arrependimento, né, que gera vida, mas há uma tristeza que opera para a morte. Então, a depressão, ela tem uma tristeza que opera para a morte. A depressão, ela não traz uma tristeza de reflexão. Essa tristeza que opera para a vida é uma tristeza que a gente para refletir. A gente para pensar, a gente para avaliar a nossa própria vida. E veja que a tristeza, ela está até mesmo na empatia. Quando a gente sente a dor do outro, quando a gente sente o sofrimento do outro, há uma tristeza ali que nos ajuda
né? A dar esse suporte, a ajudar outras pessoas. Sim, Então, a tristeza, ela por si só, ela não é uma coisa maléfica. sim. O problema é que muitas vezes as mulheres, elas entendem que, eu tô triste, mas isso aqui vai passar. Mas a gente tem que entender se há um conjunto de sintomas acontecendo ali, que foi o que aconteceu com você. No seu caso, a questão da privação do sono, infelizmente, né, piorou muito a situação. Porque, de fato, são duas coisas que nós observamos na saúde mental das pessoas. É o seu sono e a alimentação, que são coisas básicas, né? Uhum. Então, você vai ver que sempre que alguém está com algum problema, né, psicológico, algum transtorno, essas duas coisas elas são afetadas, ou para mais ou para Pra menos. menos. Então, veja como foi afetado para você, né? E não dormir, Eu acho que eu consegui dormir mesmo depois de uns 15, 20 dias. nossa, Mesmo. Dormi uma noite toda, né? Dormi tudo. Porque foi, como ele disse, um pouquinho melhor a cada dia. isso. E isso foi uma palavra de Deus mesmo. Uhum. Porque é exatamente assim que a gente trata, né, o lado psicológico. A gente entender que as coisas elas não acontecem do dia para a noite. É necessário essa paciência. E é por isso que sempre que eu estou com pacientes, né, com mulheres que estão comigo em acompanhamento, eu digo, olha, não é à toa que Deus colocou os frutos do Espírito no Espírito. E é justamente lidar com para a dar carne, esse né? Pra dar suporte na suporte. alma, né? Então, assim, essa paciência com o seu psicológico, esse domínio próprio, é como se, de fato, o teu psicológico ele tivesse ali precisando de uma ajuda, de um suporte, e o teu espírito que está fortalecido vem dar esse suporte. Então, é necessário que a gente reconheça a doença como doença. É verdade. E não como o senso comum fala, né? Como frescura, como falta de fé, para que a gente possa lidar com ela na dimensão dela. E assim, fica tão mais fácil você poder combater também. Porque quando se trata de, não, só emoção. Não é só emoção. A emoção é só uma consequência da doença. Que deixa tudo bagunçado, né? Isso. Então, assim, eu acho que torna tudo tão mais fácil para você conseguir combater, para você também não ficar culpado. Porque a mulher, ela se sente culpada, né? É uma frustração, é culpa, é um monte de coisa, né? Que você fala assim, como é que eu vou sair disso aqui? Né? Então, mas lidar assim faz ficar mais simples, né? Isso, exatamente. Mais simples, mas que assim, é tão eficaz, né? Você saber entender o que está acontecendo com você. Isso é necessário para que você possa lidar, né, com aquele desgosto, aquela angústia, porque muitas vezes as pessoas pensam que emoção é só isso que eu sinto. Mas a emoção, ela é química. Então, os neurônios, tá tudo isso, envolvido, né? Os hormônios. Então, assim, quando você entende que emoção, ela é química, tanto ela... Isso é libertador, Kivânia. É verdade. Então, você entender que tanto a emoção de uma forma saudável, ela é química, quando também ela está adoecida. Uhum. Por isso que há essa necessidade da gente cuidar desse lado natural, né? De poder acolher, de poder intervir de forma natural para que aquilo possa ser estabilizado novamente. E uma coisa que eu queria comentar, que você estava falando, eu lembrei, essa questão, às vezes, da maternidade, de pensar em um momento mágico, né? E pensar assim, o nenê vai nascer e você vai estar explodindo de amor e paixão pelo nenê. Mas amor é uma decisão e ele é construído, né? Então, por exemplo, assim, eu olhava para Ana Júlia, eu me sentia anestesiada, sabe? Eu não sentia aquela coisa assim, como eu amo essa neném. Eu não sentia assim. Mas o que não me deixou me sentir culpada sobre isso, eu achava, eu me questionava, mas eu me respondia, né? Por conhecer a palavra. Eu falava assim, não, eu decido amar Ana Júlia, cuidar dela. Isso é amor, ela é minha neném, né? Porque eu acho que isso é um pouco mistificado. Você não concorda comigo? Isso, é verdade. E aí, isso também, às vezes, deixa as mães, né, frustradas. Porque elas imaginam, né, que o nenê vai chegar e que ela vai, assim, ter uma reação. Ou vai ser fácil, vai ser
E amor é uma decisão, você tem que cuidar, você tem que se posicionar. E no começo eu também nem consegui cuidar dela. Eu falava pra minha mãe, mãe, eu não tô de confiança. Cuida dessa menina. Porque às vezes eu punha ela no carrinho e saía. Aí o Thiago falava, Juliana, cadê a neném? Né, amor? Fala aí. Essa é uma coisa que eu acho que o Vânia até pode falar sobre isso também. Uma pessoa que tá numa situação dessa, ela não é confiável para tomar algumas decisões por ela mesma, não. Né? Talvez até algumas decisões que ela toma pode afundar ela mais ainda na situação. É bom você ter alguém da sua confiança que te ajude a tomar algumas decisões. E uma coisa que eu lembrei também, nesses primeiros dias, Juliana, ela, por algum motivo, ela não queria ver Samuel. Samuel estava na casa dos meus pais e às vezes eu comentava, Juliana, deixa eu trazer ele aqui para você ver ele. Ela, não, ela tava meio que... Eu tava com medo dele ficar traumatizado, porque eu achava que eu tava muito doida. Ela tava agindo estranho, então ela tava com medo de assustar ele com forma dela. Mas eu, por outro lado, eu sabia que se Samuel viesse, ia ajudar ela. Sim. Ela precisava ver Samuel, ela precisava abraçar Samuel, né? Então ela demorou um dia ou outro pra concordar, mas eu insisti, até que eu trouxe. Acho que foi uns 2 dias. Rapaz, pronto. Daquele dia em diante começou a melhorar muito. Melhorou. Que aí ele Depois que começou ela a vir passar um viu, tempo comigo. ela brincou com ele e foi desopilando. Então são pequenas decisões, mas que ela não estava pronta para tomar as melhores decisões para ela, não. Exatamente. E eu lembro dessa questão do Samuel, assim, eu acho que foi um dos momentos mais impactantes nesse processo, né? Que eu tava com medo mesmo. Eu não sei, eu tava me enxergando tão diferente que eu tava com medo dele me ver. E ele veio e eu percebi que tava bem, tava tudo bem, assim. Ele ficou feliz, eu fiquei feliz. E eu conseguia lidar com aquilo. Não que tava tudo bem no sentido que... Mas eu conseguia lidar com aquilo. Sim. E que ele na verdade... E ele tava feliz com a neném. Aí ele me perguntou, mamãe, eu vou ficar em casa? Falei, Samuel, a mamãe te ama. Você é o filho mais velho da mamãe. E eu amo muito você. Você vai voltar. Porque ele tava dormindo na casa da minha sogra. E eu falei, mas a mamãe precisa melhorar um pouco. Né? Eu falei, quando eu conseguir subir na cama sozinha, a mamãe traz você de volta. Ela tava cirurgiada, né, também, então... Eu não falei, não trouxe essa parte psicológica pra ele. Pra mim também realmente era questão física também de eu poder administrar, né? E o Samuel tem muita energia e tal. Aí assim, aí um dia que ele foi vir pra casa, foi legal. Porque eu falei, Rita, arruma as coisas dele, traz Samuel pra cá, porque tá tudo bem. Eu tô subindo e descendo da cama, ele precisa estar comigo, né? Aí ele tava super feliz, aí minha sogra, ela, graças a Deus, o Tadeu cuidaram muito bem dele. E ela queria me ajudar, e ela falava, Ju, não é melhor ele passar aqui pelo menos esses 40 dias que tua mãe tá aí? Eu falava, não, eu preciso trazer Samuel. E aí ela falou que ele entrou no elevador e ela falou, a vovó tá triste, Samuel, que você vai embora, né? Foi tão bom ficar aqui com você e tal. E ele olhou pra ela e falou assim, vovó, eu não sou seu filho, eu preciso... Vovó, eu não sou seu filho, eu preciso voltar pra minha casa, pra minha mãe, né? E ela me contou isso, mas isso me fez tão bem, porque eu falei assim, aquilo que eu tava semeando no coração dele, Samuel, a mamãe te ama, a mamãe vai te trazer, né? Isso foi tão bom, né, amor? Isso mesmo. Então, são decisões assim, né? Que às vezes a pessoa não tá pronta para tomar, né? De se vai ficar em casa, se vai sair, tentar olhar o sol, fazer... Porque se for fazer só o que tem vontade, talvez a pessoa só cave um buraco maior, né? Exatamente, pastor. E assim, uma das questões também na depressão que é importante a gente frisar é que ela distorce a nossa percepção de realidade, né? Então, a pessoa ela não avalia a realidade de forma coerente. Né? Esses pensamentos, essa questão de como ela está percebendo ali o que está acontecendo ao redor dela, do que está acontecendo com ela, está distorcido pela própria doença. Então, é possível sim que uma pessoa que está num quadro de depressão, ela possa tomar decisões que venham a piorar o quadro dela. Isso é algo comum da gente ver
quando Porque se essas isola, pessoas não né? têm o suporte da família. Sim. E meio que ela tem que se virar sozinha, né? Então, veja a importância que é dessa supervisão, desse suporte, desse apoio, né? Porque a família, ela tá vendo as coisas como realmente está acontecendo, mas a pessoa que está dentro da depressão, ela não consegue ver. É como você disse, né? A questão de não se conhecer, né? Se desconhecer. Como é que pode eu estar desse jeito, né? Então, essa percepção distorcida, ela leva também a decisões distorcidas, Distorcidas, né? E é importante realmente. Família é muito importante, né? Nesse apoio, eu falava para o Thiago, para minha mãe, né? Eu falava assim, eu não tô bem. Eu acho que eles pensavam, é verdade, né? Eu falava, eu não tô bem, mas eu vou ficar, né? Mas cuida da neném, porque eu ficava, é o que você falou, né? Você não tá bem, é perigoso mesmo. Você precisa Isso. de apoio, né? Isso. Então, assim, eu tinha medo de derrubar, eu tinha medo de esquecer ela, né? Enfim. Mas eu queria, assim, que você falasse também, assim, o que você achou o pior momento? Pior momento. Mas eu acho que a volta do hospital. Eu acho que quando eu vi mesmo ali, né? Porque até aquele momento eu tava recebendo todas as informações por telefone. Né? Não tinha me visto, Eu não né? tinha visto ela ainda, eu não tinha nem visto a neném ainda. Então, quando chegou que eu vi o quadro pessoalmente, aí aquilo me deu um impacto. Rapaz, o negócio é sério, é mais sério do que eu tava cogitando até agora. Então, eu tive que dar uma recuada, respirar, pensar um pouco, observar e fui tomando algumas decisões com calma mesmo. Mas o impacto inicial do retorno do hospital, assim, a forma como ela estava agindo, foi bem forte para mim ver aquilo ali pessoalmente. Eu lembrei, né? A gente tá falando desse apoio. Eu tive apoio da medicação também, né? Minha ginecologista me medicou. E essa questão, né? Vamos dizer, até uma ansiedade. Eu queria ficar bem. E aí, eu acho que com 6 dias, assim, tomando a medicação, aí eu falei pro Thiago, eu falei, Thiago, eu tô muito ruim. Eu tô muito mal. E assim, agora eu tenho uma consciência de mim, assim, que às vezes, assim, eu sempre tô me avaliando, né, na vida, assim, já. Sim. Então eu sabia que eu não tava bem. E a gente também atende muita gente. E eu sabia onde eu tava entrando, Sim. né? Eu já ouvi muita gente, eu já aconselhei. E eu ficava assim, eu falava, Thiago, eu não tô bem. Eu acho que eu preciso de um psiquiatra. E aí até ele falou assim, Juliana, tudo bem, só que eu acho... Aí ele falou assim, só que é um pouquinho melhor a cada dia. Ele falou assim, você chegou muito pior do hospital. Só que eu não conseguia perceber tanto porque era um pouquinho, né? Aí até ele falou assim, ó, você dormiu um pouquinho mais. Você tá mais tranquila, né? E aí eu parava pra pensar. Aí ele falou, ó, e também, você acabou de começar a tomar medicação. A gente tá confessando a palavra. A palavra de Deus funciona, mas também a palavra de Deus não é mágica, Isso. né? Você colhe o resultado dela. Isso. A medicação também não é mágica, né? Então ele falou assim, calma, vamos esperar um pouco, pelo menos uns 15 dias para começar a fazer O resultado. problema não era procurar outra ajuda, né? Ela tava querendo procurar quase todo dia uma ajuda diferente, porque ela queria resultados rápidos. Eu disse, não, vamos. Já foi dada a instrução. Eu nunca vi você pedir tanta. Já foi dada a instrução da médica, vamos praticar, vamos ver os dias, vamos ver o resultado. Se a gente vê que depois de um tempo não tá funcionando, a gente tenta fazer outra coisa. Mas com 5, 6 dias ela já tava querendo procurar um outro profissional para passar outros remédios. Não Porque eu falava pra deu minha tempo médica ainda. também, né? Me ajuda, eu não tô bem. Ela falava, Juliana, eu já fiz o que eu tenho que fazer. Sim. Aí passava, sei lá, uns 2 dias, eu mandava mensagem, eu não tô bem, me ajuda, né? Necessário paciência, né? É paciência. Isso. E a própria medicação, né? Precisa de um tempo. O psicofármaco, ele precisa de um tempo, né? Para que o corpo realmente ele vá Eu dando li essa a bula, equilibrada. né? Aí eu peguei e falei assim, porque eu falei, preciso de um psiquiatra. Ele falou, calma, né? Não que ele tinha resistência de eu procurar outro profissional, mas porque eu já tinha um acompanhamento. Né? Isso. Aí eu falei, aí eu me esforcei muito, porque minha vista bem turva também, outra coisa que foi do pós-parto, agora que tá ficando bem minha vista.
Aí eu me esforcei, li e eu vi que é coisa de 15 a um mês. Isso. né? Tem algumas medicações 15 que dias, mais de um mês. É, Então, e assim, veja também o quanto foi importante você poder ouvir o profissional, né, Juliana? Porque assim, por as pessoas muitas vezes não desconhecer a seriedade que é um diagnóstico de depressão, então elas também não buscam, né, ouvir um profissional que possa orientá-las. E elas vão ali pesquisando na internet, mas sim. a avaliação, de fato, quem tem que fazer é o médico psiquiatra, né? Então, ele é quem está ali apto para olhar os sintomas, ver o quadro clínico daquele paciente e trazer um diagnóstico, se esse existir. E, por meio do diagnóstico, a necessidade ou não de uma medicação, Sim. né? Então, é importantíssimo que as pessoas, as mulheres que estão nos ouvindo, né, e que elas têm se identificado ou conhecem mulheres, né, semelhantes ao que nós estamos conversando aqui, que ela busque essa ajuda médica, que ela possa ouvir um profissional, Foi né, até a minha obstetra, na verdade, é que eu tava querendo mudar da obstetra para o psiquiatra sem esperar o tempo da medicação fazer efeito, da gente também se estabilizar ali dentro de casa, né? Mas é isso, o fato do profissional eu não tinha como resolver, né? Foi importante. Isso. E essa paciência é um tempo que a gente oferece ao corpo para ele se restabelecer, né? As coisas elas não acontecem assim do nada, né? Você está passando por esse processo e amanhece totalmente bem. Então, é necessária essa paciência, mas eu entendo, né, a angústia que é sentir aquilo ali. E quando o pastor Tiago ele mencionou essa questão de quando esse impacto, né, de quando você voltou para casa, é porque a gente não tem noção do quanto o psicológico mexe com a pessoa, né? A gente não imagina o quanto isso pode realmente incapacitar, né, uma pessoa que bem espiritualmente, né? Porque às vezes as pessoas acham isso, não, eu não tenho como passar por uma depressão pós-parto, uma depressão clássica. Você não acha que vai acontecer com você. Exatamente, né? E a gente tem mesmo esse impacto quando a gente tem esse contato. De repente você vê alguém da família. Mas é crucial, Juliana, esse suporte familiar. A gente chama de rede de apoio. Então, o marido, o filho mais velho, né? Uma irmã, um sogro, a sogra, né? Então, os pais. Então, as pessoas que amam você. Que está se importando assim. Exatamente. E tá vendo, né? Exatamente, né? Que não vai ali a desconsiderar a necessidade, né? Mas que vai estar disponível para ajudar. Né? E até assim, não é só a questão de se importar, né? É até que tem intimidade para estar junto e te ajudar, né? Porque eu vi, graças a Deus, né? Até eu sou muito grata, muitas pessoas orando por mim, pessoas que e depois eu recebi mensagem que nem sabia, nem imaginava, né? Que o Espírito Santo mesmo trouxe o coração para orar por mim. Mas assim, eu não tinha como ter a ajuda de qualquer pessoa, né? A família faz muita diferença, né? Foi muito importante. E é importante também, Juliana, que a família ela possa ter o contato com um profissional. Porque do jeito que a pessoa que está num quadro de depressão, ela não consegue, né, ali de antemão aprender, saber já como lidar, a família também não sabe. Então, as informações de como dar o suporte, de como ajudar, também tem que ser passado para a família, porque muitas vezes as pessoas que amam querem ajudar, mas elas não fazem isso da forma adequada, né? E termina muitas vezes prejudicando até a recuperação, né, dessa pessoa. Então, é importante que tanto a pessoa que está passando pelo processo da depressão, como também aqueles que vão dar o suporte, eles sejam orientados de como fazer a forma adequada para lidar com isso. Bom, amor, assim, a gente aconselha muita gente, já vivencia, né, essa questão de pessoas com necessidade de aconselhamento de depressão, mas também tem esse preconceito, né, de falta de fé, falta de espiritualidade e até falta de Deus. Em algum momento isso te trouxe receio, assim, de ver ou vivenciando isso? Como foi para você nesse aspecto? Não, eu acho que é um equilíbrio, né? Que Vânia pode ajudar nisso, que além de psicóloga, ela também é líder do nosso centro de cura lá, né? Eu quando tanto ela como Juliana falaram essa frase, né? Pra gente reconhecer que a depressão é uma doença, né? E isso tem dois sentidos para mim, né? De pessoas que acham que
porque estão em depressão, são fracas, alguma coisa assim, não. É uma doença, não é uma questão de fraqueza, simplesmente. Da mesma forma como alguém pode pegar um vírus, né? Ele desenvolveu aquela doença ali e a pessoa não pode achar que ela é culpada por isso. Então, nesse sentido, é interessante entender isso, que a depressão é uma doença. Agora, eu já vi pessoas, né, em aconselhamentos que se apegam a frases como essa para se acomodar à doença. Para dizer, não, é uma doença, eu tô doente como todo mundo, então eu tô bem, tô normal. É normal eu estar assim. Não é normal você estar assim. Depressão é uma doença. Jesus levou todas as doenças na cruz do Calvário. Não é normal você ter doença nenhuma. Se você está passando por isso, você pode ser curado e deve receber a sua cura. Então não se acomode, né? Não use disso para se acomodar, né? Use essa informação para você entender a situação em que você está e saber o que você deve fazer. Amém. E nunca se acomodar à doença. A gente não pode, é doença nenhuma, seja física, seja emocional, se acomodar a ela não. Eu acredito que foi essa consciência, né, que me tirou desse quadro num tempo recorde, assim, né? Porque, vamos lá, com 3 meses, né, eu tava já iniciando um desmame, né? Então, assim, depois eu conversando até com uma psiquiatra, ela falou, olha, era geralmente uma questão de 6 meses a 1 ano de medicação, porque pelo estágio que você entrou, e ela falou, como você tá? Eu falei, não, tô bem, passou. Né? Ela falou assim, olha, realmente foi sobrenatural, porque às vezes quando tira assim, tem um efeito rebote, a pessoa fica pior, né? Isso. Aí eu falei, não, foi Deus mesmo que me tirou desse buraco, né? E a gente venceu pela fé. Era isso que eu falava assim, peraí, né? Quando eu consegui dormir, é o que o Thiago falou, a noite toda, realmente foi esse tempo, mas eu fui dormindo um pouquinho melhor, então foi melhorando, né? Aí foi 2 horas, 4 horas, 6 horas foi o pulo do gato. Mas assim, aí eu falei, não, peraí. Agora eu combato o bom combate da fé, né? Eu sei como enfrentar isso aqui, pela fé. Então, assim, eu acho que essa consciência também, né? Às vezes as pessoas ouvem a gente falam assim, então tá bom, vou parar de tomar a medicação, né? Parar de tomar a medicação, ela precisa ser algo consciente e é tão bom receber alta, né? Eu falo assim, a minha ginecologista, eu falei, eu tô assim, 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 eu consigo fazer um desmame, né? Ela falou, tá bom, vamos começar? Né? E foi bem devagar, mas assim, aí viu que tava tudo bem. Mas assim, eu digo, o poder de Deus, ele tem condição de curar qualquer enfermidade. E a depressão é uma doença, né? Eu quero falar para você que tá aí, né, vendo a gente conversar, se você tá num quadro depressivo, de ansiedade, e a gente sabe que esses transtornos, eles são a doença do século, né? Transtorno de ansiedade, depressão, insônia, são transtornos aí que muitas pessoas têm vivido debaixo dessa pressão, mas você não precisa viver assim, né? Procure ajuda, procure alguém de confiança para abrir seu coração. Não é frescura, não é falta de fé, mas você precisa receber aí pela fé a sua cura. E às vezes no processo você precisa de ajuda, às vezes de um psicólogo, talvez de um psicólogo e um psiquiatra, ou se é uma questão de depressão pós-parto mesmo, fale com a sua ginecologista, obstetra, mas não fica sofrendo, angustiado aí. É muito difícil ficar sofrendo isso sozinho. Deus não tem isso para você, né? E eu quero também, assim, quem tá junto, né, e pode ajudar, aquele livro do Charles Capps, Fé e Confissão, né, ele me ajuda muito. Na época eu não conseguia ler, mas aquilo que eu já tinha lido, né, da palavra de Deus, sobre fé, se levantou, né? E eu sabia, não, é só uma muleta. Eu vou soltar isso aqui, né? É o que a gente vem falando. A questão não é você precisar de ajuda. A questão é você se conformar e viver nessa condição para sempre. Exatamente. Né? E é isso que a gente ensina no Centro de Cura. Sim. Nós não incentivamos as pessoas a parar um acompanhamento com um profissional ou parar a medicação, né? Sim. Até porque isso não nos cabe. Isso deve ser feito realmente pelo profissional. Dá alta, né? Então, assim, mas isso que a gente faz, hoje a gente recebe muitos casos ali, Pastor Tiago, no Centro de Cura,
de síndrome de pânico, né? Os transtornos de ansiedade mesmo, depressão. Então, é muito comum a gente receber esse tipo de enfermidade. E nós vamos vendo, né? Porque o maravilhoso do centro de cura é porque ele não acontece num único dia. Ele passa ali de segunda a sexta acontecendo e nós vamos vendo o progresso das pessoas, né? Então, a gente acompanha, né, como aquelas pessoas entraram ali na segunda-feira, desmotivados com a palavra, né, muito consciente dos sintomas, né, daquilo que está acontecendo na mente e no corpo, né, e quando eles começam ali a tirar o foco dos sintomas, da dor, e começa a colocar o foco na palavra, a gente vê de fato aquela pessoa ela ser transformada de dentro para fora, né? E é isso que a gente está ali para fazer. Todos os ministros de cura é exatamente ensinar as pessoas, né? E oferecer ferramentas para ela, para que ela possa sair do quadro, né? E é tão bom, é tão maravilhoso você ver, né? Pessoas que chegaram lá chorando cabisbaixo, né? Sem esperança. E quando vai passando os dias, né, a gente quando chega na sexta-feira, que é o nosso culto de imposição de mãos, você vê essa semana nós estamos com uma participante que ela entrou sendo ajudada pelos ministros para poder sentar e agora ela não quer que ninguém nem chegue perto dela, né? Então, que lindo. E assim, com diagnóstico de depressão, né, com problemas de AVC, então assim, a gente vê realmente como a palavra de Deus, funciona, ela funciona, Juliana, né? E, glória assim, a Deus. E ela é superior. É verdade. Né? A gente sabe que a palavra, ela tem esse poder de restaurar a mente, não é à toa, né, que lá o salmista ele diz, olha, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E ele fala, né, é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, nós sabemos que a palavra, ela sara as enfermidades da alma. É isso mesmo. Né? A gente se submete em relação a esse tratamento natural, a gente dá esse suporte para a nossa alma, mas a gente entende que a gente não vai ficar ali. Amém. Né? Que esse não é o propósito de Deus, isso não é aquilo que Deus tem para a vida da gente. E por conhecer esse caráter de Deus e o poder da palavra, a gente sai desse quadro e não volta. Amém. É verdade. E não volta. Amém. Diga aí, amor, que conselho você pode dar, né, na palavra para quem está lidando com alguém que está passando por isso? Amém. Tenha paciência, seja um suporte, como que Vânia falou, busque entender também o assunto, né? Converse com profissionais da área, não é só a pessoa que está passando por isso que precisa do conhecimento, né? Quem está ajudando ela precisa saber como se comportar nesse momento para não cobrar de mais ou de menos até, né? Ajudar aquela pessoa nas decisões certas, né? A gerenciar as expectativas, né? Para que ela não fique acomodada, nem fique angustiada, ansiosa demais por alguma mudança. Né? Tudo de forma mais equilibrada mesmo. E dependendo da situação em que a pessoa está, você vai precisar fazer às vezes como eu fiz, ler a Bíblia por ela, cantar por ela, declarar a palavra por ela, até que aquilo possa trazer ela para um equilíbrio maior e ela conseguir fazer por si mesma, né? Quase como alguém faz com uma criança, né? Pegar na mão e ajudar nos primeiros passos ali, enquanto ela não está conseguindo fazer sozinha. Então, é um trabalho paciente também, mas que você precisa ser sempre otimista para a pessoa, né? Não seja um motivo para a pessoa ficar mais depressiva do que ela está. Né? Porque tem gente que se a gente chega perto, a gente fica mais triste do que melhora, né? Então, não seja uma pessoa assim, seja alguém que vai estar perto para levar para cima, para motivar, para falar da palavra, para apontar um horizonte cada vez melhor. Amém. Eu falei isso na conferência de ministros, né? Que às vezes, quando eu preguei até pela primeira vez na conferência de cura, eu recebi muita mensagem assim: mas meu marido não é sensível assim como o seu. Aí eu disse: sabe de nada. Não sabe de nada, meu marido é como o seu, né? Eu falei: meu marido é igual ao seu. Se eu não pedir ajuda, o óbvio não existe, assim, tipo, não é porque eu acho que ele tá vendo, né? É óbvio pra mim, não quer dizer que é óbvio pro outro. Então,
eu falava pra ele, amor, confessa a palavra pra mim. Amor, olha, me ajuda, né? Porque às vezes a mulher tem essa coisa que é uma besteira, hein, mulherada? De falar assim, não, ele tem que perceber, ele tem que fazer. Mas não é assim. Agora pode ser que também você não tenha nenhum marido crente. Mas se você é cristã, você é crente, né? Você tem uma amiga, você tem a sua sogra, sua mãe, sua irmã, né? Ou uma amiga. Pede ajuda a alguém. Porque você, ainda que você procure profissional, você precisa de uma rede de apoio. Isso. Né? Você precisa de pessoas que vão estar perto de você para te ajudar. Porque realmente você se sente limitado. Coisas que eram do dia a dia, assim. Coisas fáceis, parece muito difícil, muito complexo, né? Mas eu quero, assim, caminhando aí para o nosso encerramento, né? Falar um pouquinho como eu saí disso, né? Então, como o Thiago falou, ele foi assim, ele e minha mãe, nesses primeiros dias, né? Foi extremamente importante para que eu pudesse conseguir dormir, conseguir ir me encontrando, né? Não que eu rapidamente saí, foi um processo. Foi um processo, mas assim, eu precisei desse apoio para eu conseguir caminhar sozinha pela fé, né? E foi quando eu parei, né? E outra coisa, assim, um conselho que eu quero dar, né? Eu criava uma atmosfera favorável. Então, assim, eu não estava conseguindo orar, ler a Bíblia. Às vezes o Thiago falou assim, Juliana, vamos assistir. Eu lembro um dia, não sei se você lembra, que você falou assim, vamos assistir uma série aqui comigo. Ele ligou. Eu não conseguia concentrar. eu não conseguia prestar atenção. Eu só vi o povo falando assim, aquelas letras. Eu falei, Thiago, desliga, né? Ele falou, mas você gosta de assistir isso aqui? Eu falei, não tô conseguindo nem prestar atenção, só consigo ver eles falando, sabe? Então, assim, falei, para! Né? Ficava atormentada, na verdade, ligado Sim. aquilo lá. Desliga. Mas eu ligava a música, né? O louvor, a palavra cantada. Então fica a dica aí, você tem no nosso canal, a nossa equipe de louvor ministrando, né? Isso. Uma palavra cantada, ungida, inspirada. E a minha TV ficava ligada e eu conseguia criar aquela atmosfera de adoração, adorar, né? E isso eu tenho certeza que criou esse ambiente para que o poder de Deus pudesse agir, né? E aí sim, as coisas foram caminhando e aí veio a confissão da palavra e aí foi ficando mais forte, até que eu cheguei nesse ponto, né? Que até foi porque eu tive uma infecção interna na cirurgia, tive um pico nas enzimas hepáticas, uma intoxicação hepática, e aí a gente precisou fazer uma limpa de tudo que podia tirar. E no final eu fiquei com a medicação só do antidepressivo. A gente foi tirando, tirou, ficou com antidepressivo. Aí eu falei pra minha médica, eu falei, eu tô firme, eu tô bem. Eu tô percebendo que eu consigo iniciar um desmame, né? E aí ela falou, Ju, então vamos tirar, porque eu tava tomando 3 medicações. 2 mais naturais e uma medicação controlada. Ela falou, então vamos fazer o seguinte, vamos mexer na que é natural, né? Pra ver como você fica. Né? Então, primeiro a gente fez um desmame dessas 2. E aí, até o primeiro dia, eu não fiquei bem, porque a gente tirou um comprimido inteiro. Aí, aquela sensação não era nem de tristeza. É uma leseira, assim, na cabeça, um mal-estar, uma sensação, aí sim, de ansiedade, de angústia. Eu falei, não, eu não tô bem. Falei pra ela, falei, olha, eu acho que me deu um mal-estar, não foi legal. Ela falou, pronto, a gente vai tirar mais devagar. Vamos cortar o comprimido, vai fazer assim e tal. Foi me orientando. Aí primeiro a gente tirou essas 2 medicações mais leves, né? E aí eu falei, tô bem. Ela falou, então agora eu vou mexer devagarzinho nessa outra também. Sim. Então, e foi legal. Mas assim, eu sabia, né? Eu falei, eu estou bem, estou firme na palavra. O poder de Deus me tirou desse buraco, né? Eu tô pensando, eu tô feliz, eu tô conseguindo administrar a vida de novo, né? Falei, eu voltei! Eu consigo, né? Até eu lembro que eu fui numa reunião
E uma reunião pequena com algumas líderes das mulheres que eu mesmo chamei. E aí uma amiga, uma mulher que tava lá, ela me abraçou e falou assim, você já voltou de licença? A nenê tá tão pequenininha. Eu falei, não, eu ainda tô de licença. Ela falou, e por que você tá aqui? Você marcando essa reunião? Eu falei, porque eu tô viva! Né? Porque eu voltei, eu tô viva, eu preciso, né? E então, assim, também tem isso, né? Você precisa dar passos, né? Você se percebe melhorando, avance diante disso, né? Como o Thiago, que Vânia, a gente tá falando aqui, não é um dia mágico que você acorda e fala, passou tudo. É um dia após o outro. Tem dias mais fáceis, tem dias mais difíceis, mas eu digo pra você, o poder de Deus te arranca do buraco mais profundo, né? E ele te coloca num lugar de estabilidade. Agora, depende também da sua fé, da sua perseverança e da sua consciência, né? De ir caminhando e tomando posições. Não, eu vou me expor, eu vou sair, vou tomar um sol. O Thiago falou assim, você tem que ver o sol, né, amor? Às vezes ele falava, eu vou botar você dentro do carro. E eu tava com a cirurgia, foi muito dolorido também a recuperação da cirurgia. Ele falava assim, eu vou passar uma volta de carro com você, né? Às vezes eu não queria. Né, amor? Fala pra gente fechar. Levar, ver o sol, ver as nuvens, necessário. olhar o céu azul, ver um passarinho cantando na janela, né? Alguma coisa assim. Precisa sair, desopilar, sair de casa um pouquinho. Eu acho que é uma coisa até legal no centro de cura, né? Porque só a pessoa sair de casa para ir até a igreja e estar ali já é uma libertação tão grande para as pessoas. Já é uma vitória, né? E isso já com certeza ajuda no processo também. Então é aquela coisa, deixa alguém mais responsável tomar algumas decisões por você também. Porque se só fizer o que você tem vontade... Exatamente. Se só fizer o que tem vontade, não vai dar certo, não. Eu tava lidando com uma pessoa também que tá precisando de ajuda e tá num quadro depressivo, né? Aí ela apareceu numa reunião, eu abracei ela, falei, muito obrigada por você ter vindo. Eu sei que você não queria estar aqui. Eu sei que você se esforçou muito. Muito obrigada. E ela encheu o olho d'água, ela falou assim, é verdade, Juliana, eu nem queria vir. Mas eu me esforcei, eu falei, olha, esse é o ponto. Venha sem vontade, você tá vencendo, né? Então, assim, se permita fazer sem vontade. Porque às vezes as pessoas falam assim, se não tiver vontade é melhor nem fazer. Então é uma mentira de Satanás, né? Porque a tua vontade nem sempre vai cooperar mesmo com a palavra de Deus, não. Não vai cooperar com o seu espírito, não. A carne, às vezes, vai te puxar para esse lugar de ficar estagnado, né? Exatamente. E esse ponto que você falou é tão importante, essa questão da vontade, Juliana, que às vezes é exatamente essa postura que as pessoas tomam, né? Eu não tenho mais vontade de ir para a igreja, eu não vou. Eu não tenho mais vontade de estar dentro dos grupos, né? Me socializar, porque eu não tô com vontade, né? Quero ficar, né? Exatamente, né? Mas o processo é exatamente o contrário a isso, né? O processo de recuperação é você dar a oportunidade de você se conectar novamente com a vida que você tinha antes da depressão, para que você possa ver realmente que a vida continua, né? E que você é capaz de voltar a viver daquela forma de novo, né? Então, e além da sua vontade, a vontade ela tá na nossa alma, né? Mas como eu tinha falado no início, esse espírito que nós temos, nós somos esse espírito e temos toda a palavra guardada nesse bom depósito. Como é maravilhoso você ver a palavra se erguer dentro de você e te conduzir, né, até a igreja, a voltar a congregar, né? Eu sei que é muito bom, graças a Deus, por a gente hoje poder fazer muita coisa online. Mas esse contato humano, até você poder tocar na pessoa, isso libera substâncias no organismo que traz felicidade, né? Então, esse contato humano, de você olhar no olho da pessoa, de você receber um abraço, né? E como você disse nessa frase, eu sei que você não queria estar aqui. Então, veja que a pessoa se sente compreendida. E no momento que aquela pessoa que está na depressão, ela se sente compreendida, ela está segura, ela se sente segura, ela sabe que ali ela vai ser cuidada, né? Ela vai ser respeitada, ela vai ser acolhida.
E ali ela vai receber o que ela precisa, do que ela não está conseguindo fazer sozinha ainda. Então é importantíssimo que, como o pastor falou, né, vamos sair para o sol, né, vamos ver o azul do céu, né, vamos ver que as cores existem, porque a depressão ela tira, Você fica né, todo assim. a vida. E quando vai né? anoitecendo, né? Parece que você vai anoitecendo junto. Então, essa coisa de vai ver o sol é muito importante, É. né? Mas vamos lá. Glória a Deus, né? É tanta coisa boa que a gente falou aqui e tanta oportunidade de você que tá ouvindo, né? Receber, reage, mulher, né? Recebe de Deus aí a unção de Deus vindo sobre você, trazendo alívio, colocando em ordem aquilo que você não consegue colocar. Eu quero dizer para você, né? Esse para mim o maior diferencial, né? Porque quando você olhar para você e você falar como eu organizo isso aqui. Mas o poder de Deus, ele coloca coisas em ordem no nosso coração, na nossa vida, no nosso corpo, na nossa alma, que a gente não consegue colocar sozinho. E eu digo para você, ó, hoje eu tô praticamente aí 6 meses depois do parto e eu já olho, já parece mais distante. Eu já falo, né? A gente se emociona porque as emoções, elas fazem parte, né, do que nos ajuda a guardar a lembrança. Mas a dor, eu nem consigo lembrar tanto da dor, sabia? Porque eu pensava, era tudo tão dolorido, né? Então, assim, há pouco tempo eu ainda lembrava da dor física, da dor emocional, já tá bem mais distante. Então, passa, né? Hoje, já até eu falo, nossa, é pouco tempo, mas parece mais tempo. Assim, Deus coloca as coisas em ordem. Então, eu quero agradecer vocês e eu quero que vocês deixem aí um último conselho, uma palavra para quem está nos assistindo e pode se despedir. Pode começar, Kivane. Ok, então eu quero agradecer, né, a todas que estão nos acompanhando, né, o quanto a gente entende que ouvir, né, com clareza aquilo que a gente pode oferecer pode ser libertador na vida de uma pessoa. Agradecer a você, Juliana, pelo convite, ao pastor Tiago também por poder participar, né, desse momento. E também não quero deixar passar em branco, né, falar para você que nós temos o centro de cura acontecendo ali na sede. E que você pode estar lá conosco, né? Você pode levar pessoas que estão passando por um processo de enfermidade para que juntos a gente possa ajudar aquele que não está conseguindo fazer sozinho. Então é extremamente importante, né, que você saia dessa condição, mas que você saia com o apoio devido, com o apoio necessário, de uma forma que você seja curado e que você se mantenha curado. Amém. Pode falar. Demais, gente. Então, procure ajuda, né? Não procure qualquer ajuda. Saia falando para todo mundo que você está passando, mas procure ajuda de pessoas que têm conhecimento na área, de profissionais, como que Ivane falou, de um pastor, de uma pessoa madura espiritualmente que possa te ajudar. Não se deixe acomodar, porque isso também é um laço do diabo, para prender, paralisar você, né? Mas a palavra, ela dá jeito em tudo e ela funciona para depressão, para ansiedade, para qualquer tipo de doença que você pode estar enfrentando. A palavra, Jesus já venceu, a palavra já venceu isso. E ele vai te ajudar a passar por isso aí e vencer também, tá certo? Tem muita gente boa na sua igreja, tem muitos profissionais crentes. Eu até aconselho também, se você é crente, procure um profissional crente, psicólogo crente, que conhece, que vai saber das ferramentas naturais e também das ferramentas espirituais. Possam te ajudar também nisso, né? Para que você possa seguir e avançar mais rápido na direção certa. Tá bom? Amém. Então, muito obrigada. Ivânia está falando do centro de cura aqui na sede. Então, se você é aqui de Campina Grande, você está precisando de ajuda, vem para o centro de cura. A gente sempre está anunciando quando vai acontecer. Né? Não, como tá as edições assim? São 2 semanas por mês. 2 semanas por mês. Então, fica ligado, né? Que sempre tem. Então, você pode vir, vai ser muito bem recebido. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser marcada pela palavra e pelo poder de Deus. A gente também tem centro de cura espalhado aí pelo Brasil. Então, talvez você esteja nos ouvindo e falando, meu Deus, eu nem sou de Campina Grande.
procura. Se você tem um centro de cura próximo a você, você pode fazer essa pesquisa aí rápida no Instagram, você pode procurar no Google mesmo. Mas a gente tem também a conferência de cura que aconteceu e ela vai ficar disponível aqui. A gente vai deixar na descrição, vai deixar para você ouvir, né? Inclusive, foi a primeira vez que eu contei o testemunho, né, sobre a cura. E foi, assim, bem impactante, que foi logo quando foi a primeira vez que eu falei assim, eu venci, né? Tinha saído do remédio, tinha recebido já algumas altas e foi poderoso. Então, tem outras ministrações que, olha, foi uma conferência extraordinária. Então, assiste, que vai ser maravilhoso, tá bom? Então, se você ainda não segue o canal, segue aqui o canal, aciona o sininho, deixa o seu like, compartilha esse podcast, o podcast Coisas de Mulher. Compartilha, né, com as pessoas que você sabe que precisa ouvir um pouco daquilo que foi compartilhado, que estão sofrendo de depressão ou já passaram por isso. Eu tenho certeza que esse tempo, né, essa conversa vai alcançar o coração dessa pessoa também. Eu também quero dizer, né, que um diferencial para mim, eu falei para vocês, né, foi levantar, né, com a palavra, com aquilo que já tinha dentro de mim. O Thiago mencionou, né, que a gente não constrói o fundamento no dia da chuva. É muito melhor você já ter, né, o fundamento dentro de você. Então, eu quero motivar você a estudar no Rema, né? O Centro de Treinamento Bíblico Rema está espalhado aí pelo Brasil. Eu quero dizer para você que 2023 está chegando e o Rema, né, essa palavra foi o que me ensinou a saber quem Deus é, quem eu sou em Deus, o que a palavra de Deus tem para mim e ter essa confiança. Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Saber receber fé, saber liberar a fé, foi tudo isso que eu aprendi no Rema, né? Aprendi com essa palavra ensinada nesse centro de treinamento bíblico. Então eu quero motivar você. 2 anos de centro de treinamento bíblico vai impactar a sua vida, vai te ajudar a desfrutar com intensidade daquilo que Jesus conquistou na cruz por você, tá bom? Quero agradecer a Lavenide, que tem nos auxiliado aí com a produção, com os looks. Estou vestindo Lavenide, quero indicar para você, você pode procurar aí no perfil e você também pode adquirir. E eu quero agradecer a sua presença aqui conosco, muito obrigado. Você tá vendo que a gente tem trabalhado vários temas bem importantes e fica ligada, né? Porque a gente quer mesmo abençoar, alcançar o teu coração, tá bom? Então, muito obrigada por esse tempo, muito obrigada por essa conversa. Um grande beijo, pessoal. Até a próxima.